Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal, dizer que é uma grande alegria ter você aqui conosco nesse culto de celebração. Então, fica até o final, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Um bom culto!
Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta depois desse louvor tão precioso. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Agora eu quero te dar aquele tempo onde você faz uma foto bem legal, vai postar nas suas redes sociais e envia também o link desse culto. Vamos juntos alcançar vidas. É o nosso Minuto Conexão. Prepara o seu celular, chama quem está aí com vocês, e eu vou contar até 3, e você vai tirar essa foto e vai ter 1 minuto para postá-la em suas redes sociais. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o privilégio, de consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos investir no reino de Deus, nós vamos semear nesse solo fértil que nos garante uma grande colheita. Amém, queridos? Como eu falei na semana passada, no nosso culto da semana passada, o tema desse ano da nossa igreja, de todas as Paz Church, é Eu edificarei a minha igreja. Está ali em Mateus, não é isso? Capítulo 16, verso 18, quando Jesus aí declara isso: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja poderosa. E quando nós falamos em edificação de igreja, claro, nós sabemos que Ele é o edificador, Ele é o cabeça, mas nós somos os obreiros nesse processo de edificação. E para edificarmos algo é importante estarmos comprometidos com o projeto. E quando eu entendo isso, eu passo a participar, eu passo a devolver o meu dízimo e a minha oferta. Eu quero começar, a partir de hoje, a aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque, querido, esse é um assunto extremamente espiritual. Então, eu preciso entender, eu preciso compreender e eu preciso praticar esse princípio. Se eu quero realmente ser um obreiro nessa edificação, eu preciso entender a necessidade de contribuir para essa edificação. E eu contribuo de diversas formas, inclusive através de ofertas, através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, eu vou estar todos os domingos nesse tempo de consagração, nesse tempo de semeadura dos nossos recursos. Eu vou trazer uma porção para que a gente esteja aprofundando cada vez mais nesse assunto. O que eu quero falar com você hoje é sobre a instituição do dízimo e das ofertas. Eu quero ler com você algumas referências. O dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus desde o princípio. Desde Gênesis, nós vemos Deus instituindo essa prática. Nós vemos isso lá em Abel e Caim, eles ofertaram ao Senhor. Gênesis 4, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então nós vemos lá no início Deus instituindo o princípio da oferta. Nós vemos também em Gênesis 14, versos 17, 18, 19 e 20, Abraão entregando a Deus o dízimo de tudo. Diz assim a palavra de Deus: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomé e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E a Abrão lhe deu o dízimo de tudo. De todo o despojo de guerra, Abrão consagra o dízimo ao Senhor. Abrão entrega o dízimo ao Senhor, ao sacerdote, que era a pessoa responsável por esse recebimento, e o sacerdote abençoa a vida de Abrão. Nós vemos também em Gênesis 28, dos versos 20 ao 22, Jacó fazendo um voto com Deus, né? Jacó votou a Deus entregar-lhe o dízimo de tudo. Diz assim a Bíblia: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo, fala comigo assim, de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Percebe então, desde o início, desde Gênesis, o dízimo e a oferta sendo instituído. E de fato, a prática do dízimo e das ofertas já ocorria antes da lei, que é um período compreendido de Adão até Moisés. Foi determinado por Deus também durante a lei. É um período compreendido de Moisés até Cristo. Eu quero ver com você 3 referências para fundamentar isso que eu estou falando. A primeira é Deuteronômio 16, versos 9 e 10, diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 14, 22 diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente, porque a colheita ela é anual, e eles separavam o dízimo de tudo que a terra produzia para devolver, para consagrar ao Senhor. E Malaquias, capítulo 3, verso 10, você conhece essa referência, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você, a partir da nossa fidelidade. Então, queridos, nós percebemos que o dízimo ele é instituído no início, em Gênesis. Não só o dízimo, como também as ofertas, ele é confirmado no período da lei, que compreende de Moisés até
até Malaquias e ele permanece no tempo da graça. Período que começou com Cristo e vai até a consumação dos séculos. Eu quero fundamentar também com referências bíblicas. Diz assim Mateus 23, 23: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, ele confronta os mestres da lei, né? Jesus, ele confronta esses homens, porque eles estavam sim devolvendo o dízimo, mas estavam negligenciando outros princípios. E Jesus os adverte, falando assim, vocês precisam continuar dando o dízimo de tudo, mas também precisam obedecer e cumprir os outros princípios. Amém, queridos? Isso já é no Novo Testamento, isso já é na graça. E olha o que Paulo fala em sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo instruindo a igreja em separar uma quantia no primeiro dia da semana, de acordo, proporcional à renda de cada um. E hoje nós entendemos que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E a oferta é o extraordinário. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, queridos? Então nós vemos a instituição do dízimo e das ofertas, começando em Gênesis, passando por todo esse período inicial, permanecendo durante a lei, durante toda a velha aliança e continuando a partir de Jesus, permanecendo também na graça. Então, eu e você que entendemos esse princípio, que praticamos esse princípio, estamos debaixo dessa bênção. Quando eu entendo que para edificar uma igreja eu preciso estar comprometido com essa igreja local, eu preciso entender que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa da graça de Deus, é por causa do favor de Deus, e aí com alegria eu devolvo, com alegria eu semeio, com alegria eu consagro. Eu quero orar com você, porque você pode fazer isso agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você pode devolver o seu dízimo, você pode fazer uma oferta generosa e investir no reino de Deus através da nossa igreja local. Pai, muito obrigado. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelo fundamento que nós encontramos na Tua palavra para a prática do dízimo e das ofertas. Obrigado a Deus que isso existe desde o princípio, desde o início, desde o Gênesis, e permanece durante a graça, permanece durante esse tempo tão precioso que temos vivido por causa do favor de Deus nas nossas vidas. Pai, revela isso àqueles que ainda têm esse assunto de forma obscura. Traga revelação, traga convencimento, e que possamos juntos poder investir para a edificação de uma igreja forte, de uma igreja poderosa, de uma igreja relevante. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pedir que o Senhor continue sustentando, pedindo que o Senhor continue multiplicando recursos, provisões sobre a sua vida, e que você possa entender a necessidade de ser fiel ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te faça prosperar muito nesse ano de 2022. Nós ligamos aqui na terra no nome
poderoso de Jesus Cristo, a fim de que seja ligado nos céus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí na sua casa. Amém, querido? Você vai ter agora um tempo para fazer isso com calma. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Olá, meus queridos. Nosso jejum nacional de 21 dias para Paz Church vai começar no domingo, dia 6 de fevereiro, e terminar no final do sábado, dia 26 de fevereiro. Cada igreja pode decidir o tipo de jejum que vai seguir nesses dias, mas quero te encorajar a pagar o preço para experimentar mais de Deus. Quero que nós focalizamos nossas orações durante o jejum em dois aspectos do nosso tema para este ano: eu edificarei minha igreja. Em primeiro lugar, queremos concentrar neste eu, que é Jesus. É Jesus quem vai edificar sua igreja. Ele tem seus próprios planos para levantar uma igreja que vai representá-lo para o mundo. Então, precisamos gastar tempo na presença dele, ouvindo sua voz para saber as estratégias, lugares determinados, momentos certos, pessoas certas, fontes de finanças, etc., para a expansão e amadurecimento da igreja. Então, o primeiro foco das nossas orações será buscar a Deus para discernir os planos dele para a edificação da nossa igreja local. Mas precisamos lembrar, quando Jesus disse, eu edificarei minha igreja, ele não estava falando somente sobre a igreja local. Todos os seguidores de Cristo ao redor do mundo compõem essa igreja. A Bíblia diz: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E também fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Hoje, mais de 340 milhões de cristãos, 1 em cada 8, estão enfrentando altos níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. Essas pessoas são nossos irmãos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Deus disse: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá: aqui estou. O segundo foco das nossas orações será em favor da igreja perseguida. Nossos irmãos que estão sendo encarcerados, torturados, assassinados, estuprados, sequestrados, passando fome, desabrigados, discriminados por causa da sua aliança com Cristo. No domingo, dia 6 de março, eu quero que todas as nossas igrejas Paz Church
levantam uma oferta exagerada em favor da igreja perseguida. Essa oferta será entregue para o Ministério Portas Abertas, que é um ministério profundamente envolvido em ajudar a igreja perseguida por meio de vários programas e canais para levar ajuda aos nossos irmãos perseguidos. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Que Deus te dê mais revelação no pleno conhecimento dEle para a edificação da sua igreja local. E que Deus te dê um amor mais profundo e intenso para nossos irmãos sofrendo ao redor do mundo. Deus vai edificar a sua igreja e Ele vai te usar. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Paz Church, tudo bem com vocês? Fique atento a mais uma programação, pois está começando agora o nosso Paz News. Às quartas e quintas, nós temos as nossas células nos lares, que são os Life Groups. Então, se você não participa de nenhum Life Group, entre na nossa plataforma digital que aparecerá aqui embaixo e procure um link para poder estar acessando uma sala conosco. Não deixe de edificar a sua vida. Para você que é mulher guerreira e de fé, todas as terças e quintas, às 17 horas, nós temos as células das mulheres guerreiras. Então não deixe de orar e guerrear pelas suas causas. Fala galera, aproveitando que o ano já começou, quero te convidar a fazer a sua inscrição para o Retiro de 2022. Vem! Ficamos por aqui, pessoal. Esses são os nossos informativos da semana e tenha um excelente domingo e semana com a sua família. Tchau! Olá, nós estamos numa série de mensagens sobre a declaração de Jesus quando ele diz "Eu sou", 7 vezes no Evangelho de João. A primeira vez que nós vimos isso foi quando ele falou "Eu sou o pão da vida". Depois nós vimos quando ele declara "Eu sou a luz do mundo". Na última mensagem, Jesus declara "Eu sou a porta". E nessa mensagem de hoje, eu sou o bom pastor. Então, nós veremos as qualificações que Jesus fala sobre ele mesmo, que é o bom pastor. Eu gostaria que você lesse comigo, acompanhasse, por favor, João 10, de 11 a 21.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Para entendermos esse ensinamento de Jesus, quando ele fala, eu sou a porta e eu sou o bom pastor, ambos estão registrados no mesmo capítulo, João 10. Logo após Jesus ter curado um cego, lá em João 9, quando nós lemos, Jesus curou um cego e os fariseus, ao invés de adorarem a Deus, gratos por aquela grande cura, expulsam o homem das sinagogas. E ele sofre porque ele creu em Jesus e ele declarou isso. Então, Jesus ele faz essa comparação dizendo que ele é o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Então, essa menção de Deus como nosso grande pastor, ela é feita também no Antigo Testamento. Quando nós vemos uma referência, ainda nos Salmos, nós vemos Salmo 23, né, o famoso Salmo que fala sobre o pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, né? Guia-me às águas de descanso. Quando nós lemos o Salmo 22, nós também já vemos Jesus sendo apresentado, né? O Messias, que viria como grande pastor das ovelhas. E 23 e no 24, nós vemos também sobre esse grande pastor que voltaria para as suas ovelhas. E há outras menções sobre Deus como grande pastor do rebanho, né, das ovelhas de Israel. Em Mateus 2,6, nós lemos, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Uma outra referência, 1 Pedro 2,25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ainda uma outra referência bastante conhecida em Hebreus 13:20, que diz, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, nós vemos que essa figura do pastor, ela aponta para o cuidado de Deus em nossas vidas. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a figura central do universo, da igreja, da terra, da eternidade, do evangelho. Então, essa série de mensagens, ela tem o propósito de focar os nossos olhos em Cristo. Como ovelhas, nós vemos algumas características. As ovelhas são frágeis, são dependentes, são míopes, elas são dóceis, elas são sociáveis e elas são adaptáveis.
Então, quando o Senhor compara a humanidade a um rebanho de ovelhas, ele está se colocando como aquele que guiará essas ovelhas. Ele fala sobre a nossa dependência. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Não é na força do nosso braço que nós vamos resolver todos os dramas da nossa vida ou vamos lidar com eles. Nós precisamos do Senhor. Então, a primeira característica que nós vemos aqui no texto de João 10, voltando para esse texto, é que o pastor, ele dá a sua vida voluntariamente. Quando, no verso 11, nós lemos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, existe um amor, existe um compromisso do pastor pelas suas ovelhas. E Jesus, ele fala isso realmente nesse contexto no qual aquele homem foi expulso da sinagoga por ter sido curado, como eu já falei anteriormente, e ele é escorraçado pela religiosidade da época, pelos religiosos, pelos mestres da lei, que não conseguiam expressar amor por ele, não conseguiam se alegrar com a cura que ele recebeu. E essa entrega de Jesus na cruz, ela foi uma entrega voluntária. Jesus, ele não foi um preso político somente. Ele não foi apenas acusado injustamente. Ele nasceu, ele cresceu e ele viveu com um propósito, e o propósito de ser o sacrifício perfeito, santo, imaculado. Ele foi voluntariamente para a cruz. Ainda no verso 15, mais à frente, nós lemos, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou minha vida pelas ovelhas. E no 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la, esta ordem recebi do meu Pai. Então, ele sabia que ele passaria pela cruz, ele sabia que ele seria o sacrifício perfeito, imaculado, e que ele ressuscitaria para tomá-la novamente, e com ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, a primeira questão que precisamos trazer em mente é isso, é que o bom pastor, ele dá a sua vida voluntariamente e sacrificialmente. A segunda questão que nós vemos é que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas o seguem. Nos versos 14 e 15, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Esse não é um conhecimento apenas de saber o nome, ou onde mora, ou a sua característica física. O Senhor, ele nos conhece de dentro para fora. E quando nós decidimos fazer parte do rebanho dele, ser guiados por ele, seguir a sua direção, nós recebemos um amor tão grande, um cuidado tão grande nas nossas vidas. Eu fico pensando situações da minha vida que eu tenho passado nessa trajetória com Jesus, o meu bom pastor, meu amigo, meu Deus querido, e tudo aquilo que nós temos passado juntos, e olho para trás e eu vejo que sem ele eu não teria conseguido chegar até aqui. Eu nem sei onde eu estaria hoje se não fosse o cuidado, o amor do meu bom pastor por mim. Então, isso fala de um relacionamento íntimo. Isso fala de relacionamento profundo, de andar com Deus. Não apenas de viver com essa consciência de que Deus me ama e Ele cuida de mim, mas ter essa troca.
fazer parte do coração de Deus e deixar que Deus preencha o meu coração. Andar com Deus, ter comunhão profunda com Ele, ser parecido com Jesus. Essa é a nossa meta, ser parecidos com Jesus. E a gente se torna parecido daqueles que a gente anda, não é verdade? Quando você tem um amigo ou o seu cônjuge, uma pessoa muito próxima de você, você acaba pegando trejeitos daquela pessoa, até o jeito de falar, o jeito de se expressar, às vezes o jeito de andar, o jeito de mexer o cabelo, porque você gosta daquela pessoa, você se identifica com ela. Então, nós precisamos desejar ser parecidos com Jesus. Isso é possível? Sim, através desse relacionamento íntimo, através dessa aliança que eu tenho com meu pastor e ele tem comigo. Uma terceira questão que nós vemos é que o bom pastor, ele veio para alcançar diferentes apriscos. No verso 16, ele declara: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Imagina que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás para pessoas que participavam de uma cultura judaica, uma visão pequena do mundo. E naquele momento não tinha Google Earth, não tinha GPS, eles não tinham noção do que era o mundo, gente. Né? A América, nós só fomos, entre aspas, descobertos, né, em 1500, aqui no Brasil, na América do Norte, 1492, por Colombo. Há controvérsias? Pois é, mas naquela época, há mais de 2000 anos atrás, não havia nada disso. Então, o máximo que eles viam é aquela parte do Mediterrâneo, onde tinha o Império Romano, norte da África, um pouco da Ásia, Oceania, então nem existia para eles. Não havia uma dimensão do conhecimento do mundo que nós temos hoje. E Jesus, ele está falando para nós. Quando ele fala de outros apriscos, ele está falando de outras culturas, ele está falando de outras pessoas, de outras etnias, de outras nacionalidades, se é que poderia usar esse termo. Naquela época não havia esse termo, mas hoje nós entendemos assim, que Jesus veio para diferentes apriscos. Quando nós lemos 1 Timóteo 2, de 3 a 6, nós vemos: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, nós vemos que o Senhor, ele deseja ser o pastor de todos. Afinal de contas, ele nos criou. Ele nos fez para andar com ele. Lembra que diz lá em Gênesis 3 que o homem, ele tinha comunhão com Deus na viração do dia. À tardinha, ele tinha essa comunhão com Deus. E isso foi perdido existencialmente, isso foi perdido na história, isso foi perdido na aliança espiritual que a humanidade tinha com Deus. E através de Jesus, nós fomos resgatados para essa aliança, para essa dimensão. E, por fim, o bom pastor, ele dá vida eterna, proteção e segurança às suas ovelhas. Lá no final, nos versos 27 a 30 do capítulo 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão,
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Olha que segurança. Não é a economia, não é a enfermidade, não é a pandemia, nada disso tem autoridade, tem poder para nos tirar das mãos do nosso bom pastor. Ele tem o controle final e total sobre a minha vida. Não há nada que aconteça comigo, que sou ovelha dele, que decidi entregar minha vida a Jesus, que não esteja totalmente nas mãos dele. Então, isso me traz uma segurança muito grande, como ovelha do meu bom pastor. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas. Você já faz parte desse rebanho? Você faz parte do rebanho do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo? Ele tem sido o seu pastor, ele tem sido o seu líder. O pastor, ele não toca as ovelhas de trás, né? Ele vai na frente, lidando com todas as batalhas, abrindo o caminho, e é assim que o nosso bom pastor faz por nós. Ele vai à nossa frente nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Você já fez essa escolha de ter o Senhor como o seu guia, o dono, o pastor da sua alma? O Senhor Jesus, você que já é ovelha desse rebanho, você tem desenvolvido esse relacionamento com ele ou você tem apenas seguido o rebanho? Não olhe apenas para o rebanho, mas olhe para o bom pastor, olhe para Jesus. Tenha a alegria e o prazer dessa jornada, e você jamais vai querer trocar o seu bom pastor por qualquer outro que apareça, qualquer outro que venha querer usurpar o lugar dele. As ovelhas conhecem o seu pastor e elas ouvem a sua voz. Elas não são levadas para os estranhos, porque elas amam e conhecem o seu pastor. Então, eu gostaria de orar. Senhor, muito obrigada por fazer parte do teu rebanho. Muito obrigada porque um dia eu decidi, Senhor, entregar minha vida a Ti e ter o Senhor como bom pastor da minha vida. Obrigada por todos esses anos, essa trajetória que temos andado juntos nesse percurso que é a vida. Obrigada, Senhor, porque em todos os momentos, nos mais difíceis, nos mais alegres, eu tenho podido contar com a Tua graça e com a Tua força. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja onde elas estiverem, o tempo em que elas estiverem vivendo, assistindo essa mensagem, que o Senhor as alcance com o seu amor, com o seu poder, com a sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa mensagem, ela faz parte dessa série sobre a declaração de Jesus quando ele diz, eu sou. E nós vimos hoje que ele é o bom pastor. Caso você queira nos conhecer melhor, tem aqui um telefone, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, mandar uma mensagem. Nós somos a Paz Church São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e você será muito bem-vindo. Se você ainda não tem um rebanho para congregar, faça da nossa igreja, da nossa família, o seu rebanho. Que Deus te abençoe. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo.
quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este teu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Uau, nossa, essa história ela sempre me emociona tanto. Aprendemos que o Pai, ele nunca nos abandona e a sua bondade, ela dura para sempre. E o nosso versículo principal é: pois este teu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versículo 32. Bom, vamos lá, vamos repetir comigo? Pois este teu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Lucas 15, versículo 32. Isso aí. Bom, eu já vou indo, mas agora fique com o... Bom, já sabe, né? Com o quiz bíblico. E aí, galera? E agora começa o nosso quiz bíblico. Primeira pergunta. Qual foi o pedido do filho pródigo para o pai? Letra A, comida. B, herança. Ou C, uma festa de aniversário? Tempo. Se você falou herança, isso mesmo, parabéns. Segunda pergunta. Qual trabalho o filho pródigo conseguiu? Letra A, cuidador de porcos. Letra B, pastor de ovelhas. Ou letra C, DJ de festas? Tempo na tela. Se você falou cuidador de porcos, é isso aí. Você prestou atenção na história, hein? Terceira pergunta. Qual foi a reação do pai ao ver o filho pródigo que estava voltando para casa? Letra A, ficou triste. Letra B, ficou magoado. Letra C, ficou muito feliz. Tempo na tela. Se você falou que o pai ficou muito feliz, você acertou. Quarta e última pergunta. Por que o pai ficou tão feliz? Letra A, porque o filho trouxe dinheiro de volta. Letra B, porque o filho voltou para casa. Ou letra C, porque o filho era obediente. Tempo. Se você falou que o filho voltou para casa, isso mesmo. Parabéns! Você acertou tudo, né? Eu tenho certeza. Até o próximo episódio, gente!